receita mais prometida e esperada deste canal. Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cozinha Sem Chefe. Eu sou Clarissa e finalmente hoje eu trouxe a receita que eu acho que eu mais prometi que ia fazer aqui no canal. Desde que eu comecei a Cozinha Sem Chefe, eu postei lá no Instagram uma foto de pizza, porque eu costumo fazer bastante pizza em casa, adoro fazer pizza em casa. Eu postei uma foto e prometi que eu ia trazer a receita aqui pro canal. Só que o tempo foi passando, eu fui fazendo outras receitas de pão, receitas até parecidas com pizza, mas eu nunca tinha trazido a minha receita de massa de pizza, que é maravilhosa, modéstia à parte. Mas por quê? Não sei, para prender a sua atenção. Porque aí você ia ficar assim, será que esse vídeo finalmente é a receita de pizza? Será que agora a receita de pizza vem? Não, gente, estou brincando. Mas finalmente, já que dia 10 de julho é o Dia Internacional da Pizza, eu resolvi homenagear essa obra-prima da humanidade, trazendo a minha receita de pizza. Para você que me acompanha desde o início e estava esperando a receita de pizza, chegou o seu momento. Aqui está a minha receita de pizza. E eu nem vou fazer muita apresentação, porque pizza dispensa apresentações, mas se eu fosse você, continuava no vídeo até o final. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, porque essa massa de pizza é fácil de fazer, fica maravilhosa, crocante por fora, macia por dentro, leva pouquíssimos ingredientes. Ou seja, é uma pizza barata, fácil. Depois dessa pizza, você nunca mais vai querer comprar essas pizzas congeladas, porque você vai ter autonomia para fazer a sua própria pizza, que além de muito mais gostosa, também é muito mais saudável. Então, se você quer aprender a fazer essa massa de pizza maravilhosa, já sabe, se inscreve no canal, fica comigo até o final do vídeo e vamos juntos! Se eu fosse você, eu já chegava dando um like nesse vídeo. Porque quando você descobrir o quão fácil é fazer pizza em casa, você não vai mais querer comprar pizza pronta. Vocês já viram a quantidade de ingredientes que tem aqui na bancada? Sendo que isso aqui é água, isso aqui é sal. Sério, gente, não é a pizza que precisa ser cortada da sua vida. É a pizza errada que precisa ser cortada da sua vida. Dá para acreditar que uma massa de pizza maravilhosa só precisa de farinha, água, sal, fermento biológico e uma colherzinha de azeite. Uma massa simples, com pouquíssimos ingredientes, vegana. Alô, amigos veganos, venham aqui fazer esta pizza. Não precisa de ovo, não precisa de leite. Essa massa é perfeita. E sabe o que é melhor? Vocês não estão vendo a minha batedeira aqui atrás. Porque hoje eu vou sovar a massa de pizza na mão. Porque eu vou contar um segredo. Eu sovava tudo na mão, né? Porque eu não tinha batedeira. Aí eu comprei a batedeira e confesso que eu fiquei um pouco preguiçosa. Comecei a falar, eu vou sovar esse pão na mão. Esse pão tem muita manteiga, mais fácil sovar na batedeira. Mas a pizza, eu não me rendi. Olha que eu faço bastante pizza aqui em casa. E eu não me rendi a sovar na batedeira. Porque eu acho que eu tenho, assim, um afeto, sabe? Aprendi a fazer pizza sovando na mão, então eu gosto de sovar na mão. Então você que me acompanha, não tem uma batedeira planetária, sempre vejo fazendo as receitas de pão aqui com a batedeira e fica aí sofrendo fazendo na mão. Eu já fiz sova na mão aqui no canal. Mas esse é o seu momento, porque hoje eu também vou fazer esta massa de pizza sovando na mão. Agora vamos falar sobre quantidades. Eu uso para montar a pizza esta assadeira, não sei como chamar, que é específica para pizza, porque ajuda a massa a ficar mais crocante, tá? Não precisa disso aqui, eu só gosto porque ela é redonda, cabe exatamente o tamanho de pizza que eu gosto de fazer. E eu faço sempre uma pizza para 2 pessoas, às vezes sobra um pouco, mas aí a gente come no dia seguinte mesmo, sem frescura. E porque realmente fica mais crocante, a gente faz bastante pizza em casa, então a gente investiu numa coisa específica para pizza. Mas se você não tiver, faz numa assadeira normal. Até porque a forma correta de usar isso aqui não é a forma que eu uso. Porque o ideal é você já colocar isso aqui no forno para pré-aquecer e depois abrir a pizza aqui. Mas como não tem muita habilidade e corre o risco de eu me queimar, eu abro direto a pizza aqui e levo para o forno. Mas mesmo assim, eu acho que ajuda a massa a ficar mais crocante. Então, esse é o tamanho da pizza que eu faço, que não é muito pequeno.
E eu também gosto da massa da pizza, massa de pizza assim, intermediária, que não é uma massa que fica muito fininha, que é aquela pizza italiana às vezes que tem a massa muito fininha, mas eu também não gosto da massa muito grossa, aquela massa pan, sabe? Tipo do Pizza Hut. Eu gosto de uma massa intermediária. Eu vou abrindo e fazendo uma bordinha, sabe? Criando uma bordinha. Eu gosto que ela fique com aquela bordinha. Então não é uma massa também super fina. Então eu vou usar 2,5 xícaras de farinha de trigo. Mas aí você pode ajustar, se você quiser a massa mais fininha, se for fazer um pouco menor, você ajusta as quantidades. E eu vou começar misturando aqui o fermento com a água para dar uma ativada no fermento. Não é bem ativar, já falei aqui que o fermento biológico seco ele não precisa ser ativado, mas é só para ele dar uma acordada ali, entender que ele precisa trabalhar, entendeu? Chegou o momento dele ali de trabalhar. E eu uso fermento biológico seco na pizza. Tem muita gente que faz pizza com fermento biológico fresco, mas eu sempre gosto mais do fermento biológico seco, acho ele mais versátil, dura mais tempo. Então, eu sempre faço tudo com fermento biológico seco, acho mais prático e confia que essa massa fica muito boa. Então, aqui eu vou começar misturando 5 gramas de fermento biológico seco e vai também 1 xícara de água. Como eu vou sovar na mão, eu estou usando água morna, porque essa é uma dica que eu já dei em outras receitas de pão, de massa aqui no canal. Quando você vai sovar na mão, é legal usar água morna, porque ela ativa o fermento mais rápido. Se você for fazer na batedeira, o processo vai ser o mesmo, mas aí você usa água em temperatura ambiente. E toma cuidado para a água não estar muito quente, senão você vai matar o fermento. E eu vou misturar aqui com uma colher para a gente dissolver todo o fermento na água. E a gente vê que ele já vai formando umas bolinhas. Isso significa que o fermento está ativo. Então, essa etapa é legal também para você testar o seu fermento, porque caso você não veja essas bolinhas, significa que o fermento não está mais ativo. Ou você deixou aberto por muito tempo, ou de repente entrou em contato com umidade, alguma coisa aconteceu ali que o fermento não está mais ativo, e aí não tem jeito, descarta e começa de novo, porque senão sua massa não vai crescer. Enquanto eu deixo o fermento ali uns minutinhos, eu vou aproveitar e já vou misturar aqui nessa tigela a farinha com o sal. E eu peguei essa tigela aqui, que é a da batedeira, não porque eu vou fazer na batedeira, mas só porque essa é a tigela onde eu vou deixar a massa crescer depois também. E como a massa cresce bastante, é legal a gente usar uma tigela grande. Por isso que eu escolhi essa daqui. E aí eu vou colocar aqui a farinha, vou colocar assim, só uma pontinha de colher assim, de sal. Vou misturar. E agora aqui no meio da farinha eu vou abrir um buraco. Eu vou entrar com a misturinha de fermento e água. E vou colocar também o equivalente a 1 colher de sopa de azeite. Eu começo misturando com a colher só porque a massa é muito pegajosa no início, então eu começo com a colher e aí depois eu vou para as mãos. E quando eu fiz aquela misturinha de fermento e água, eu esqueci de falar que algumas pessoas gostam de colocar um pouquinho de açúcar, porque o fermento ele vai consumir o açúcar e isso vai ajudar o fermento a crescer. Mas normalmente eu acho que não é necessário, então eu não coloco. Mas se você quiser pode colocar uma colherzinha de chá de açúcar. Bom, já misturei com a colher e agora eu vou começar a misturar com as mãos. E aí, uma coisa importante, a quantidade de água vai depender da capacidade de absorção da sua farinha. Então, isso aqui é uma referência, pode ser que eu tenha que colocar mais água se a massa estiver muito seca. E como a gente vai sovar na mão, é importante trabalhar sempre na bancada bem farinhada, assim, com farinha, para conseguir ir trabalhando a massa, sem que ela grude demais. Eu tô achando que a massa tá um pouco seca ainda, tá vendo? Tem muita farinha aqui nas laterais da tigela. Então eu já vou colocar mais um pouquinho só de água. Mas toma cuidado, não coloca demais, porque senão você pode acabar colocando demais, vai desandar e aí vai ficar uma massa muito mole. Aí você vai ter que começar a colocar farinha, então vai com calma. Incorporei toda a farinha que estava aqui nas laterais. Eu vou colocar a farinha aqui na bancada. E já vou transferir a massa e a gente vai começar a sovar, fazendo esse movimento aqui com a base da palma da mão. Se enquanto você estiver sovando, você começar a achar que a sua massa está muito seca, você pode colocar mais um pouquinho de água. Porém, cuidado, porque às vezes engana. Às vezes não é que a massa esteja seca, é porque conforme você vai trabalhando a massa, ela vai ficando mais elástica. E aí ela vai dando a sensação de que ela está mais maleável. No início ela é um pouquinho dura mesmo. Então, cuidado para não cair na tentação também de achar que está muito seca, adicionar muita água. Porque senão ela vai ficar muito mole e depois vai ficar difícil de trabalhar. Então o segredo é sovar bastante até a massa ficar bem elástica.
Então vai sentindo a massa. Se você realmente achar que ela tá seca, não tá conseguindo ficar elástica, aí você coloca mais água. Mas olha só, a minha eu trabalhei aqui só um pouquinho, nem 2 minutos, e ela já tá bem mais maleável. Então a gente vai sovar até a massa ficar bem elástica. A paciência é uma virtude. Então se você, assim como eu, está sovando essa pizza na mão, coloca um podcast aí, alguma coisa que você goste de ouvir e vai sovando. Estamos quase chegando lá. Olha, a massa já está ficando bem mais elástica. É para isso que serve a academia, para você poder comer a pizza? Também, mas também para você ter força no braço para sovar a massa. Eu sovei a massa aqui por 15 minutos e ela já está bem lisa, bem elástica. Olha só, eu puxo e ela não rasga. É nesse ponto aqui que eu quero que ela chegue e fique bem elástica. Então agora eu vou formar aqui uma bola. Vou voltar com a massa aqui para a mesma tigela. Eu vou cobrir e vou deixar a massa crescer aqui. A massa vai crescer por 1 hora até 1h30, depende muito da temperatura ambiente. A gente tem que deixar a massa crescer bastante, porque essa massa não precisa de uma segunda fermentação. Isso mesmo que você ouviu, todo o trabalho, todo o tempo de espera vai ser agora, e depois a gente já vai tirar daqui e vai modelar direto. Então, por isso, a massa tem que crescer bastante. Ela vai praticamente assim, triplicar de tamanho. Então, fica de olho porque o tempo varia de acordo com a temperatura ambiente. Também não é legal deixar ela fermentar assim demais, sabe? Se tiver com aquelas bolhas já muito grandes, é porque fermentou demais. Então, quando ela tiver assim, dobrado, um pouquinho mais que dobrado de tamanho, é porque tá bom. E o segredo, ou um dos segredos para a gente conseguir a casquinha da pizza mais crocante é a gente assar em forno alto. Algumas receitas chegam a sugerir às vezes 250 graus. Porém, eu acho que 250 graus é muito radical. No meu forno, 250 graus definitivamente não funcionaria, porque ele ia ficar muito forte, ia torrar muito por fora e ainda ia ficar meio crua por dentro, não ia dar certo. No meu forno eu uso 200 graus, porque eu acho que meu forno ele é forte e meu forno é elétrico também, isso faz diferença. 200 graus já é suficiente para eu conseguir ali o balanço entre ela ficar crocante, mas também cozinhar por dentro, cozinhar o recheio, tudo isso. Se você tem um fogão a gás, ou se você acha que seu fogão não é tão forte, eu acho que 220 graus pode ser uma boa temperatura para você começar. Se você nunca fez pizza, eu não começaria com 250 graus, a não ser que você saiba realmente que seu forno é muito fraco ou sabe que tem dificuldade de manter a temperatura, mas eu começaria com 220 graus. E o forno ele tem que estar pré-aquecido para a pizza entrar com o forno já quente. Então o que eu faço? Quando tá 30, 40 minutos de fermentação, eu venho aqui, dou uma olhada na massa. Se eu achar que falta pouco assim para ela crescer, que ela vai crescer ali com 1 hora, 1 hora e pouquinho, eu já pré-aqueço o forno. Caso contrário, se eu achar que ela vai precisar de mais tempo, aí eu venho aqui, dou uma olhada de novo, mais ou menos com 1 hora de fermentação, e aí eu pré-aqueço o forno. Passaram 40 minutos, minha massa já cresceu bastante, então eu já vou pré-aquecer meu forno a 200 graus. Se você quiser depois colocar a pizza numa assadeira já quente, aí é só você colocar a assadeira para pré-aquecer agora junto com o forno. Mas eu vou colocar direto aqui. Como essa pedra ela gruda muito, eu preciso polvilhar com farinha. Uma das coisas também que ajuda a massa da pizza a ficar crocante é você dar uma polvilhada com um pouquinho de fubá ou então com um pouquinho de semolina. Mas eu costumo usar farinha de trigo mesmo, bem simples, e aí eu só faço uma camada fina assim com a farinha, mas eu espalho nela toda, que é para realmente não grudar, porque ela gruda bastante, aí fica um pouco difícil às vezes de tirar depois a pizza. Se você for colocar a sua assadeira para pré-aquecer no forno, coloca a assadeira sozinha, sem a farinha, ou fubá, semolina que você estiver usando. Senão ela vai dar aquela torradinha no forno e não vai ficar muito legal. Eu sei que parece óbvio, mas quem nunca, né? Quem nunca fez uma besteira porque não parou para pensar na hora. Então, só tô dando uma dica. A minha massa terminou de crescer. Olha só que linda que ficou, cresceu bastante. E agora eu vou mostrar como eu abro a massa dessa pizza. Ao invés de abrir com um rolo, eu gosto de abrir com a mão, porque eu acho que ajuda a gente a conseguir sentir a massa e vai fazendo aquela bordinha. Se você abrir com rolo, é mais fácil dela ficar mais homogênea, porque às vezes abrindo com a mão ela acaba ficando um pouquinho mais altinha de um lado do que do outro, mas eu gosto de abrir assim. Então eu só vou, porque a massa ela fica,
ela fica bem elástica depois desse tempo que ela cresceu. Então é bem fácil da gente só ir pressionando e ela já vai abrindo. Tanto que quando a gente abre com o rolo, a gente praticamente não precisa colocar força nenhuma. Então eu gosto de abrir com a mão, é uma massa bem fácil de abrir com a mão e aí eu consigo fazer aquele formato da bordinha. Primeiro eu dou uma espalhada assim. E aí agora eu vou formando aqui a borda da pizza. E aí essa daqui é a espessura que eu gosto de deixar a pizza. Ela ainda vai crescer um pouquinho no forno, ainda vai expandir um pouquinho, então ela não fica uma massa tão fina. Pode até parecer que tá ficando bem fina agora, mas depois ela ainda vai expandir um pouquinho no forno. E está prontíssima a massa da nossa pizza. E agora podemos passar para o recheio. E o recheio, obviamente, é a gosto, mas eu vou usar um dos meus recheios preferidos, que é de abobrinha com tomate seco. Eu sei que deve ter gente que torceu o nariz aí, mas eu recomendo experimentar. Fica muito gostoso. Mesmo quando eu nem comia tantos vegetais assim, eu já gostava de pizza de abobrinha. Tem algumas pizzarias que tem pizza de abobrinha. Eu acho que fica bem gostoso. A abobrinha no forno, ela dá assim uma torradinha, sabe? Fica uma delícia. E vamos combinar uma coisa? Vamos colocar só alguns limites assim, porque a gente sabe que os italianos não gostam muito que mexa na comida deles, né? A gente não precisa comprar aquela briga à toa. Então, quer fazer uma pizza doce? Ok. Quer fazer uma pizza diferente? Ok também. Mas uma pizza assim de estrogonofe, de sushi, de repente a gente pode evitar. Não precisa afrontar tanto assim os italianos. Então, faz o recheio que você quiser aí, mas vamos com calma. Eu vou começar colocando o molho de tomate. Aqui eu estou usando aquela passata de tomate que eu sempre uso aqui, que vocês sabem. E um dos segredos também para a massa ficar crocante é a gente não exagerar no molho de tomate e não colocar até a borda. Por isso também que eu gosto de fazer essa delimitação da borda, que aí eu já sei que aquele é o limite até onde eu vou colocar o molho de tomate. Vai o queijo. Eu falei de não deixar os italianos furiosos, mas nesse ponto tenho que reconhecer que talvez eu deixe eles um pouco furiosos, porque a pizza na Itália, ela não tem assim tanto queijo. Mas eu gosto da pizza com bastante queijo. Não gosto daqueles buracos. Me dá nervoso quando tem aquele buraco assim, que falta queijo na pizza. Então eu não economizo no queijo não. E agora vão as abobrinhas. E vai também o tomate seco. E vai para o forno até a massa ficar douradinha. As abobrinhas também vão dar uma douradinha, o queijo vai derreter e vai ficar uma pizza maravilhosa. Olha essa pizza! Gente, olha que pizza maravilhosa! E agora, vamos cortar e comer. Gente, essa pizza fica maravilhosa. A massa fica crocante por fora, macia por dentro. Vocês viram como é fácil de fazer. É só ter um pouquinho de paciência na hora de sovar e esperar um pouquinho para a massa poder crescer. Mas se você fizer na batedeira, é mais fácil ainda. Não precisa nem gastar o bracinho sovando a massa. Eu acabei não falando durante o vídeo, mas você pode fazer a massa a mais. E aí você pode dividir e guardar na geladeira embrulhada em um plástico filme. Na hora de usar é só abrir. Ou você pode também congelar. E se você congelar, é só você descongelar, deixa um pouquinho de temperatura ambiente, abre e aí você monta a sua pizza maravilhosa. Vocês viram como é fácil fazer uma pizza em casa, barato, muito mais saudável. Você não precisa cortar a pizza da sua alimentação. A pizza não é um vilão. Espero que vocês tenham gostado da receita. E eu quero ver todo mundo me marcando lá no Instagram. Quero ver todo mundo fazendo essa receita de pizza, porque realmente ela é maravilhosa. E é isso, beijo e até o próximo vídeo.